Olá, sou Fábio Saraiva e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a advocacia de impacto e o que ela pode trazer para o ambiente empresarial, para o ambiente jurídico. Então vai ser um bate-papo bem legal e eu espero contribuir um pouquinho aí para a construção do seu desenvolvimento. Então, eu acho que o advogado hoje ele tem que ir além, não só mais ficar na parte jurídica, mas numa parte no contexto 360 da empresa, né? Desde o sentido que a empresa possa ter viabilidade. Se a empresa está precisando de crédito, o advogado tem que viabilizar esse crédito. Se a empresa está precisando de estratégia, o advogado tem que indicar alguma estratégia, seja ela contratar um consultor específico para uma área, sei lá, de crise de marketing ou uma área contábil, enfim. O advogado ele tem que ser esse parceiro do empresário, né, do empreendedor. Ele tem que realmente caminhar lado a lado para que realmente a empresa ela possa ter vida, né, e a empresa ela possa, de fato, ter a sua subsistência. Que a empresa tendo subsistência, o advogado ele garante aquele cliente mensal. A gente vive inserido num ecossistema, né, onde tem diversos profissionais, cada qual com sua técnica. Então você tem que realmente elencar quais são os profissionais que você precisa ter ao seu lado e estabelecer pontes, estabelecer parcerias para que você junto consiga realmente entregar resultados, entregar o propósito que cada empresa, cada escritório, cada advogado, cada pessoa tem um propósito de vida. Então, além não é só entregar o resultado, mas também cumprir o propósito, a missão e a visão das empresas, dos escritórios. O equilíbrio da atuação jurídica tradicional, ela se permeia durante todo esse tempo pelo advogado ter uma visão mais conservadora e tradicionalista. Porém, a gente vive no mundo de hoje uma crescente inovação, seja ela pelas IAs da vida e seja ela também pelos ambientes que a gente vive, seja político, seja de segurança jurídica. Então o advogado hoje ele realmente tem que pensar além do que ele aprendeu na faculdade. Ele tem que usar realmente a cultura, o dia a dia, as conexões para que realmente ele consiga viabilizar a sua atuação enquanto profissional do direito. Então, eu acho que hoje o advogado ele não é só mais aquele profissional jurídico, né? Hoje o advogado ele tem que ter uma visão empresarial do negócio, ele tem que ter uma visão de gestão, ele tem que ter uma visão de vendas, até porque hoje todo mundo tem que ser seu vendedor. Eu sou mais técnico, eu sou mais vendedor, eu gosto de ter uma atuação mais perante audiências e sustentações. Não, acho que todo mundo tem que saber vender. E para você saber vender, você tem que conhecer do seu negócio, o qual você pode ser útil para aquela empresa, para aquele cliente. Então o advogado ele tem que ter essa leitura interna sua do que ele pode possibilitar de sucesso para o seu cliente, para as suas empresas e também para o seu negócio. Porque é muito importante, além de você ver só a parte externa, você também tem uma visão interna. Saber como é que estão seus colaboradores, seus liderados, saber como é que está a sua equipe, porque é muito importante você manter esse ambiente interno muito saudável, com comunicações claras e transparentes. Então eu acho que você tem que ter esse equilíbrio das duas visões. O tarifaço ele foi um grande incógnita quando começou a se ventilar essa ideia, e a gente aqui no estado, apesar de ser um estado pequeno, pouco industrializado, nós temos parte da nossa balança comercial, ela é da exportação, seja ela da fruticultura, seja ela do sal, seja ela da indústria de pesca. Então a gente sentiu de fato na pele os impactos desse tarifaço, seja ele porque hoje o empresário ele atravessa um período meio nebuloso no Brasil, seja ele de segurança jurídica e seja ele de fluxo de caixa. Hoje o acesso a crédito, principalmente para os pequenos empresários, ele é bem restrito e muitas vezes até muito burocratizado pelos bancos de fomento. Então hoje ele meio que ele vende o almoço para pagar o jantar, como é costumado dizer no dialeto cotidiano. Então todo mundo já vivia ali com aqueles seus financiamentos, geralmente trazendo um pouco para a indústria da pesca. Eles têm financiamentos em dólar, né? E o dólar teve aquela crescente após ser formalizado esse financiamento. Então quando veio esse tarifaço, todo mundo realmente ficou muito apreensivo, né? Até para saber como é que iria conduzir seu negócio.
Houve algumas empresas que colocaram os barcos para fazer manutenção, houve outras que colocaram um férias coletivo, tudo isso para preservar o negócio. Porque a gente tem essa aptidão aqui no nosso estado de exportação, não só no nosso estado, mas também em todo o Brasil. Recentemente, eu estive agora participando do G20 Jovem na África do Sul, e é impressionante a vontade dos estrangeiros de consumir o Brasil, de se conectar com o Brasil. Vários pedidos, como açúcar, IC45, como arroz, como soja, todo mundo querendo se conectar com o Brasil. Então isso é positivo, porque como está tendo essa situação, toda essa problemática com os Estados Unidos, a gente tem essa oportunidade de fazer comércio e conexões com outros lugares do mundo. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil, antes de tudo, ele é gigante, né? O Brasil, a gente vive a diversidade, eu acho que desde a nossa colonização, que já foi bem turbulenta. Então, nós brasileiros, a gente já tem a criatividade, a resiliência, eu acho que desde berço. Então, o Brasil, ele tem essa capacidade de se automudar, né, diante das adversidades. Então o povo brasileiro ele tem essa coragem, essa criatividade, e acredito que sim, a gente tem condições de superar, até porque a gente tem grandes produções de todos os sentidos. O Brasil é a fazenda do mundo, o Brasil é o celeiro, é o pulmão do mundo, então é onde começa tudo, é a indústria do agronegócio, em seguida da construção civil, que a gente também tem uma indústria bem aquecida da construção civil, né? E isso descarreta no varejo, que infelizmente hoje é um dos setores que mais sofre, né? Com o advento de compras digitais, com o advento de disputas fiscais entre estados e até entre países, que essa é a situação que a gente está vivendo atualmente com a questão do tarifaço. Mas eu acredito sim, eu sempre acredito no Brasil. Eu sou uma pessoa que é de sempre acreditar e sou entusiasta do nosso país. Hoje a gente fez uma recente coleta de dados através dos nossos movimentos. Hoje a CONAGE está presente em 18 estados, sendo 21 movimentos, porque alguns estados como São Paulo, como Maranhão, como Bahia, enfim, eles possuem 2 movimentos representados na CONAGE. Então hoje a gente fez essa pesquisa, esse levantamento, a gente está impactando diretamente, através desses movimentos locais, 18 mil jovens, certo? Então com esse levantamento a gente conseguiu observar que algumas das dificuldades deles, inicialmente, é o acesso ao crédito. Hoje o pequeno empresário, que é nossa grande maioria, 90%, são microempreendedores e empresários, eles têm dificuldade de ter acesso a crédito para poder viabilizar a sua operação. O segundo maior gargalo é a mão de obra, né? Seja ela de qualquer setor, hoje é um grande desafio para o empresário, para o empreendedor, a mão de obra. Antigamente a gente tinha dificuldade de ter mão de obra qualificada. Hoje a gente tem dificuldade de ter a mão de obra. A gente precisa ter, às vezes, a mão de obra e qualificar ela na nossa operação, mas hoje a gente tem essa dificuldade. E essas segurança jurídica que o Brasil impõe e o excesso de Estado, né? Esse excesso de burocracia que tem em alguns estados, tá? Então hoje o jovem ele enfrenta esse desafio, mas a gente observa que na nossa rede a gente tem crescimento. O jovem que está na rede da CONAGE, ele está crescendo acima de 150% o seu negócio durante um ano. Então a gente acredita que conexões, né, são pessoas de diversos estados do Brasil onde se conectam e cada um ajuda o outro. Então eu acho que essa rede, esse novo modelo moderno de negócio, que é a rede, construção de rede, construção de network, de relacionamento, eu acho que isso empodera o empresário e diminui esses desafios para o empresário atingir seus objetivos. Só a gente ter nascido aqui no país já é uma grande diferença, né? A gente já enfrenta várias adversidades, né? Não só no campo, digamos, de empreendedorismo, mas desde o campo da educação. A gente, infelizmente, o Brasil ele não dispõe não tem essa cultura de disponibilizar uma educação de qualidade para os nossos jovens. Então a gente tem que realmente fazer cursos, qualificações extras, né? Seja ela de línguas,
A maioria dos países, as pessoas já nascem falando a língua mãe, falam inglês, falam espanhol, falam francês. Aqui no Brasil, pelo menos até a minha geração, eu não estou falando dessas gerações atuais, que hoje já tem escolas bilíngues, já tem colégios que possibilitam esse plus na formação, mas a gente aqui no Brasil, da minha geração, a gente enfrentou alguns desafios, seja ele desde mexer em computador, que a gente não nasceu. Hoje as crianças já nascem mexendo nos computadores, nos celulares, nos tablets. A gente teve esse desafio, o desafio da segunda língua, tá? O desafio de romper fronteiras, de tentar trabalho, né? Experiências de intercâmbio fora do nosso país. Isso é de grande valia. A gente vê que os jovens que estão fazendo isso, os jovens que estão participando desses movimentos de associativismo, eles têm realmente algo diferenciado, inclusive jovens de empresas júniores, tá? Esses jovens que fazem cursos de universidades que têm esses projetos de empresas júniores, eles têm realmente se destacado no mercado de trabalho, como eu tenho observado ultimamente. A educação empreendedora, ela tem que começar logo cedo no colégio, né? Até para as crianças saberem o quão difícil, o quão complexo mas também o quão prazeroso é empreender. É você ter uma ideia, tirar ela do papel, você realizar empregos, né? Empregar, fomentar empregos, fomentar tributos também, você tem que contribuir, né? E você fomentar sonhos, né? Que todo mundo que está na sua base, na sua empresa, tem um sonho. E você, enquanto líder, enquanto empreendedor, empresário, você é responsável de forma indireta para a realização desse sonho. Então, eu acho que a cultura empreendedora, ela tem que ser inicialmente propagada desde cedo no colégio. Algumas escolas até têm alguns projetos, algumas feiras de troca-troca. Você faz brigadeiro em casa e aí leva para o colégio, vende para os seus amiguinhos, faz uma caneca, enfeita, vende para os colegas. Eu acho que isso a gente tem que fomentar mais, até para o jovem, a criança, ela ter noção, né, que ali ela faz aquele produto tem um custo, né, aquele custo ele tem que ter uma lucratividade, e na lucratividade você tem que ter a venda, na venda você tem um fluxo de caixa para poder comprar mais insumo, para poder produzir mais produto e fazer realmente esse ecossistema girar e acontecer. Apesar do Nordeste não ter essa cultura associativista e muita gente às vezes nem entender o porquê a gente tá, né? Eu tenho diversas funções, todas elas voluntárias, sem remuneração, mas é porque eu acredito que a gente tem essa função social. A gente tem que passar pela vida e deixar nosso legado, deixar nosso trabalho, nosso serviço prestado para nossas classes, né? Enquanto advogado, é uma grande satisfação estar como vice-presidente da Carne, onde a gente pode realmente observar grandes entregas. A Carne hoje ela tem diversos serviços que nenhuma categoria, disso eu digo sem medo de errar, oferece a seus pares. A Carne hoje ela tem serviços, tem uma clínica completa, né? A gente só não tem ainda serviço médico, mas tem fisioterapia, odontologia, nutrição, enfim. É uma clínica completa. A gente tem diversos espaços para que o advogado possa usar, espaços dignos, espaços muito bonitos, tá? Como escritórios, salas de atendimentos individuais, auditórios. Temos uma casa em Natal, uma casa em Mossoró. A gente recentemente inaugurou nossa arena da advocacia, que a gente também acredita que a saúde ela é muito importante, principalmente a saúde mental, que hoje a gente vive num mundo muito corrido, muito louco, e que a gente precisa realmente dar uma pausa. E o esporte ele é um grande gatilho para possibilitar esse bem-estar à advocacia. Assim como convênios, a gente tem vários convênios, projetos como Clique Carne, que são forços profissionais de forma gratuita para o advogado adimplente. Vamos agora iniciar, o advogado vai poder pagar a sua anuidade com pontos. Então, a Carne ela vem mostrando o seu papel de entrega de serviço, e eu fico muito feliz em fazer parte, né? Já é o segundo ano que a gente faz, a segunda gestão que a gente está em frente à Carne, e é um orgulho muito grande. Assim como ser membro da Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal da OAB. É o poder da instituição.
eu acredito muito no poder da instituição. Então, é um orgulho para a gente aqui, enquanto o Rio Grande do Norte, ser uma seccional que tem voz, certo? Vez e voz lá no Conselho Federal. Então, a gente tenta realmente fazer valer essa confiança do presidente Beto Simonetti enquanto Comissão de Relações Institucionais. Tá? A CDL foi onde eu conheci o associativismo. Sempre participei de OAB, né? Até pelo meu avô, pelo meu pai, isso ser costumeiramente ser trazido em almoços de domingo, em convivência no escritório. Então a OAB foi uma coisa mais natural. A CDL eu entrei em 2018 como diretor jurídico da CDL Jovem e hoje estou diretor jurídico da CDL Natal. E essa contribuição que a gente faz lá são através de ações como o Parlamento Empreendedor, que a gente fiscaliza, não é fiscalizar, a gente dá esse braço, esse suporte nas atividades legislativas da Câmara Municipal, para que realmente eles entreguem projetos que façam realmente sentido para a população de Natal. Desde projetos de infraestrutura, mas também com projetos de fiscalização e projetos que sejam interessantes para o empreendedor local. Tudo isso, eu quis dizer que essa função, essa dupla função, você profissional e você exercer algum cargo institucional, é porque você é inserido num ecossistema de diversas pessoas. Seja pessoas que estão numa ponta que você não consegue, muitas vezes, enxergar, mas aquela atitude, aquela ação que você faz aqui, enquanto diretor de associação, enquanto presidente ou vice de instituição, reflete na qualidade de vida e na qualidade de emprego, de trabalho daquela pessoa. Então é muito importante a pessoa ter essa consciência e esse dever de retribuir ao município, ao estado, à nação, tudo aquilo que a gente vem ganhando, tudo aquilo que a gente vem conquistando. Então é uma cultura que a gente precisa difundir, propagar mais. Tá? A gente fica muito feliz quando já vejo em universidades esses movimentos de empresa jovem, indústria jovem, que isso realmente são pessoas que têm comprometimento. E certamente essas pessoas elas vão ter essas conexões, né, positivas e certamente serão profissionais, serão pessoas de sucesso. Em 2010, quando eu fiz meu TCC, a arbitragem ainda era uma situação polêmica, ainda não era constitucional. E com o advento aí do novo Código de Processo Civil, ela virou lei federal e hoje a arbitragem ela é uma realidade não tão grande como deveria ser, mas eu me lembro quando eu fui fazer esse tema, que eu sou realmente entusiasta, eu acho que a solução de conflitos deveriam ser resolvidas antes do judiciário, que o judiciário, a máquina hoje ela é cara, é uma máquina pesada e geralmente pela demora, pelo excesso de prazo que tem o judiciário, ele traz realmente traumas para as partes que serão de fato difíceis de tirar. Então eu acredito muito nos meios de alternativa de solução de conflito, seja ela mediação, arbitragem ou conciliação, tá? De forma efetiva. Tá? Não é fácil você pegar duas partes e tentar fazer um acordo, até porque ambas as partes têm que ceder e tem que ter consciência que nenhuma das duas vão ganhar, mas sim vão resolver aquele problema de forma mais ágil, mais rápida e, consequentemente, vão ter tempo e cabeça para tratar de outros problemas. Mas, infelizmente, a nossa cultura é de litigância. A gente sai, muitas vezes, da faculdade com essa cultura de litigância. O cara tira a carteira da OAB e já pensa numa ação que vai mover, geralmente nessa área consumerista, contra alguma grande operadora, enfim. Então, a gente tem que tentar imputar ainda na faculdade essa cultura de resolução de conflito de forma extrajudicial. É muito importante a gente ter essa visão de futuro, né? Porque já tem aquele ditado, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Eu acho que um grande desafio para a gente é conviver com essas soluções de IA, de inteligência artificial. Ela não está aqui para ser nossa concorrente, e sim nossa aliada. Mas para isso a gente precisa
saber usar, saber os limites. Eu acho que tudo é questão de manualização, disciplina e procedimento, né? Então, enquanto futuro, minha visão é que a gente não pode descartar essa facilitação que é trazida pela tecnologia. Mas também, cada vez mais, eu vejo que é valorizar pessoas. Pessoas são fundamentais para qualquer tipo de negócio, para qualquer ecossistema institucional e empresarial. Então hoje a gente tem que ter essa consciência de valorização das pessoas, não só a pessoa enquanto, digamos assim, enquanto sócio, enquanto funcionário, enquanto liderado. A gente precisa ir além, de enxergar a figura humana. Então acho que cada vez mais o futuro ele vem trazendo esse olho no olho, né? Apesar das tecnologias disponibilizar reuniões virtuais, reuniões remotas, mas eu acho que o olho do olho ele é inabalável. Então o primeiro ponto seria a aceitação e adaptação e alinhamento com o IA, e o segundo, pessoas. São duas ferramentas que você tem que ter muito alinhado com visão de futuro de negócio. E a inteligência artificial ela vem para otimizar e meio que assessorar o nosso serviço. Obviamente você não pode jogar tudo na mão dela, e é para isso que você precisa de pessoas. Eu acho que ela vem para somar e não para subtrair. Então acho que o impacto ela é positivo, né? Mas tem que tomar as devidas cautelas, os devidos cuidados. O impacto que eu diria para o jovem advogado, primeiro, ele é acreditar na nossa profissão. Apesar que muitos contribuem para que a gente não acredite, banalize, desvalorize, o direito é uma profissão belíssima. Especificamente eu falo da advocacia, por já estar há 16 anos advogando, mas você tem que acreditar na sua profissão, você tem que acreditar no direito, você tem que acreditar e ter ética com o seu cliente. Você não pode prometer algo que você não possa cumprir. O direito ele é uma função que não depende só de nós, operadores de direito. Depende do judiciário, muitas vezes depende do Ministério Público, depende das outras partes, para que a gente tenha concluído o processo. Então, acredite que você é capaz, se capacite, faça por onde, faça boas conexões. O direito ele propõe e promove boas conexões, então façam boas conexões que realmente o resultado ele vai vir. Não tenha pressa, a gente sabe que a pessoa assim que sai da universidade, tira a carteira da OAB, ele quer realmente ter um êxito rápido, mas infelizmente o tempo às vezes não é nosso. Eu costumo dizer, o tempo é de Deus, então não tenha pressa, que se você fizer o trabalho bem feito, fizer uma construção sólida, ela vai trazer bons frutos para você. Então sempre acredite.